Boa tarde a todos, amém? Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Boa tarde também àqueles que nos acompanham através do nosso canal aí no YouTube. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Se você ainda não adquiriu a sua Bíblia De Volta à Vida, corre lá, acesse a nossa loja virtual www.devoltaavida.com.br/loja. Adquira sua Bíblia e nos ajude a fazer essa obra, amém? Estamos na nossa escola de líderes e eu queria hoje abordar um assunto importante para todos nós que temos essa responsabilidade sobre a nossa vida: maturidade. Abra sua Bíblia na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo de número 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Agradeço a todas as pessoas que ajudam a Casa de Volta à Vida, que ofertam, que dizimam aqui nesse lugar. Você que não conhece o nosso trabalho, nós temos um trabalho de apoio, de ajuda a pessoas que têm problema com drogas, com vícios no álcool, e temos visto que Deus tem levantado novos homens transformados e libertos para a glória do seu nome, tá? Você possa acompanhar o nosso trabalho também no Facebook, curtir os nossos vídeos, fazer a sua inscrição no canal, para que você nos ajude a fazer esse lugar conhecido, amém? Diz assim: não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Quando nós vemos esse conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, nós vamos ver que a palavra neófito significa alguém que tenha recentemente se tornado um cristão. Na realidade, Paulo está mostrando que o novo convertido, ele não está apto a exercer nenhum tipo de liderança, e às vezes a pessoa é uma pessoa que se converteu há muito tempo, porém ainda tem o seu comportamento como de alguém que virou um cristão agora, tá? Outra passagem que eu queria ler para você, não precisa abrir, é Lucas 2:52, que diz: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça para com Deus e também diante dos homens. Sempre quando nós abordamos a palavra maturidade, aquilo que nós associamos a quem não é maduro é uma pessoa infantil, que ainda não conseguiu assumir responsabilidades e ter noção das coisas. Sempre quando nós paramos diante de uma situação dessa, o imaturo é uma pessoa que não resolve problemas, é uma pessoa que não vai adiante, é uma pessoa que tudo ela impõe dificuldade, tudo ela coloca adversidade. Então nós percebemos que Paulo está falando que o líder não pode ser ou não pode ter o comportamento de alguém que veio a servir Jesus agora, para que o seu coração esteja guardado das tentações de orgulho, de soberba, e ele não caia na mesma condenação que Satanás, que por causa do seu orgulho acabou de perder tudo aquilo que Deus tinha em propósito. Temos também um exemplo de Jesus que mostra que Jesus é uma pessoa que cresce constantemente, tanto em direção às coisas que são do reino de Deus, como também no seu relacionamento com os homens. Quem olha para Jesus vê uma pessoa que cresce, vê uma pessoa que cada dia se aperfeiçoa, busca a sua melhora, busca o seu crescimento. Jesus é uma pessoa que amadurece com o passar do tempo, e isso fica claro diante de todas as pessoas que estão em volta dele, e o texto também mostra que isso fica claro diante dos céus. Nós precisamos compreender que a vida cristã, ela é muito importante, e nós temos que tomar todos os cuidados para que ela seja bem vivida. Eu costumo ver pessoas em todo o tempo que estão ao nosso redor, na casa, na igreja, em muitos lugares, que sempre quando ela vem para Jesus, ela é uma pessoa muito mais empolgada do que decidida. E eu penso e tenho comigo que a empolgação ela é muito superficial. A segurança está sobre a razão.
A empolgação, ela não traz segurança. E aí nós vemos que em um dia essa questão de não ser maduro ou de ser imaturo faz a pessoa querer fazer 1000 coisas de uma vez e no outro dia ela já não quer fazer mais nenhuma. Uma pessoa que ela vive pela razão, que ela tem consciência daquilo que ela assumiu, do propósito que está sobre a vida dela, é uma pessoa mais firme, mais decidida. E se nós somos chamados para ser líderes, nós precisamos estar muito mais dentro do campo da razão do que da emoção, porque isso prova o quanto nós somos maduros ou não. Quando nós falamos de alguém que atingiu o nível de maturidade intelectual, moral, emocional e espiritual, estamos dizendo que tal pessoa alcançou um nível de discernimento lúcido. A pessoa está esclarecida. E a gente percebe que maturidade, irmãos, não é o crescimento de uma área das nossas vidas. Maturidade é o crescimento de várias áreas da nossa vida. Aqui nós temos 4 exemplos, que é o intelecto, a moral, o emocional e o espiritual. Então não adianta eu ser bom em alguma coisa e não ser em outra. Ter um super conhecimento, mas ser uma pessoa que qualquer tipo de adversidade me abate. Ser uma pessoa que às vezes é até uma fortaleza diante das adversidades, mas quando nós olhamos para a moralidade da pessoa, ela não cresceu, ela não avançou. Então, quando nós falamos de maturidade, nós estamos falando também de pessoas completas. Precisamos entender que a obra de Deus na nossa vida é uma obra completa. Deus trabalha em muitas áreas da nossa vida ao mesmo tempo. Deus trabalha em muitos campos do nosso ser ao mesmo tempo, durante o mesmo processo. Então não adianta eu apenas crescer espiritualmente e eu sou uma pessoa que espiritualmente falando, eu tenho conhecimento, eu tenho uma vida com Deus, se emocionalmente eu sou uma pessoa fraca. Sempre eu vou parar em algum lugar, sempre eu vou permitir com que uma questão me breque, me impeça, não me permite avançar. Se eu ser sentimentalmente firme, espiritualmente firme, mas moralmente eu não estiver adequado, preparado, eu sou uma pessoa que eu ainda não amadureci. Então a obra que Deus tem a fazer na nossa vida é uma obra completa. E o apóstolo Paulo está falando, por favor, Timóteo, não se comporte como alguém que chegou agora, que vive por emoção, que se comporta por emoção, que não está completo, que não se envolveu com todo, que não cresceu totalmente. Às vezes nós entramos em alguns embates aqui, que eu vejo que você deixou de fazer algumas coisas, e eu louvo a Deus por isso, mas eu ainda não consegui enxergar que você passou a fazer novas coisas. Eu vejo que você abandonou costumes, mas você não trouxe novos costumes para a sua vida. Que você conseguiu superar dificuldades, mas você ainda não amadureceu para a vida que está sendo proposta para você. E aí, pastor, mas dá para identificar isso assim, pastor? Lucas está escrevendo que Jesus crescia diante de Deus e também diante dos homens. Uma coisa que eu preciso saber é que eu estou sendo observado todo o tempo. Aqui no meu trabalho, na minha casa, na minha escola, na rua, eu estou sempre sendo observado e analisado. Então uma pessoa madura é uma pessoa que moralmente, espiritualmente, intelectualmente, é uma pessoa que ela está crescendo de maneira completa. E eu falo, você serve um Deus equilibrado, que quer fazer de você uma pessoa equilibrada também. Então traga isso para a sua vida. Quando nós falamos de um discernimento lúcido, nós estamos falando de alguém que não se deixa mais levar por impulsos, que se tornou alguém consciente e responsável por suas escolhas. Nós temos aprendido aqui que toda escolha que nós tomamos trará consigo um resultado. A última série do Viver Bem que nós abordamos aqui, nós falamos sobre isso. Sobre essa responsabilidade de saber o que eu estou fazendo, porque o meu ato presente me trará uma consequência futura. Então nós vamos perceber que a pessoa que está amadurecida, ela é alguém que está ciente das suas responsabilidades. Ela já não é mais movida por impulsos. Porque se nós permitirmos com que impulsos movam as nossas vidas, aonde é que a gente vai parar? Não conseguimos concluir nada, não conseguimos permanecer em lugar nenhum, os nossos projetos não chegam ao final, somos imaturos, por nada a gente desiste, por qualquer motivo banal a gente para, não avança.
E isso precisa ser tratado de uma vez por todas nas nossas vidas. O ser humano não pode crescer apenas fisicamente. O ser humano precisa se desenvolver em todas as áreas da sua vida. Deus tem um crescimento para você abundante em todas as áreas da sua vida. Jesus crescia em graça, crescia em sabedoria e crescia em conhecimento. Não pense, irmãos, que você veio aqui apenas para deixar de fazer algumas coisas. Deus te trouxe para cá para te tornar melhor, maduro, mais firme, resistente. Oh glória! Sinto Deus aqui nessa tarde. Está presente nesse lugar. Porque a imaturidade prejudicou muito a nossa vida. Quantas coisas nós poderíamos ser e o que nós poderíamos ser se não fosse a imaturidade. Então a gente percebe que o crescimento é equilibrado e contínuo. Paulo está deixando bem claro que neófitos ou novos na fé não podem ser líderes, não podem assumir tal responsabilidade porque os impulsos o movem. Ele ainda não tem um discernimento lúcido das coisas, ele não se comporta como uma pessoa equilibrada, é uma pessoa imatura. Então Paulo está sendo bem claro: olha, Timóteo, para a sua liderança ela ser aceita, correspondida, para a sua liderança ser abençoadora, você não pode se comportar como alguém que por qualquer motivo desiste, para e mostra desequilíbrio, porque sempre nós vemos isso na vida de um novo convertido. Ele explode num culto quando conhece o amor de Deus. Na primeira semana que ele frequenta a igreja, ele quer fazer 1000 coisas. Olha, conta comigo, eu limpo, eu lavo, eu busco, eu faço, me ocupa. Na segunda semana, e aí, irmão, o que aconteceu? Ah, sabe o que é? É umas lutas, né? Não era aquilo que eu esperava, vem a dificuldade, aí aparece o horário de trabalho. Então Paulo está dizendo: Timóteo, o maduro, ele é constante, que tem continuidade, mas sofre adversidade, sim, mas ele tem um discernimento lúcido das coisas. Não é a emoção que o conduz, é a razão. Quando ele assumiu o compromisso de ser líder, ele sabia onde é que ele estava colocando seus pés. Então essa firmeza de saber o que a gente é e o que a gente tem que fazer, Tiago, ela parte dessa questão de ser maduro. E eu vejo que em Cristo não cresce quem não quer. Deus tem crescimento para a sua vida. Deus tem algo para fazer em você e Deus tem algo para fazer através de você. Oh glória, aleluia! Deus está aqui. O homem maturo não pode liderar, mas o homem em crescimento será um bom líder, abençoado, instruído. E aí a gente vai perceber: pastor, por que o homem imaturo não pode liderar? Por que uma pessoa que ainda não amadureceu, por que uma pessoa desequilibrada, por que uma pessoa movida por impulsos não pode ser um líder? E a gente vai falar sobre algumas características dessa pessoa. Primeira delas, ela tem o hábito de esquivar-se de tarefas difíceis. Negar uma situação difícil não é acaso. Na vida da pessoa imatura é hábito. Provérbios 22:13 diz da seguinte maneira: que alguém se levanta para dizer, tem um leão lá fora e eu não posso sair para enfrentar, esse leão vai tirar minha vida. Esse é o típico comportamento de uma pessoa, Renato, que coloca dificuldade em tudo. E preste atenção no paralelo que eu vou fazer para você agora nesse momento. Saul já é um rei, mas diante de uma tarefa difícil, ele mostra a sua imaturidade, porque ele não assume a sua responsabilidade. Davi é um menino, mas diante da maturidade que ele tem, ele não foge do desafio que está diante dele. E isso fica bem claro para mim, irmãos, que maturidade não está associado a tempo de idade, mas sim a decisão de crescimento. Porque Saul foi alguém que
pegou o que estava sendo oferecido a ele e se satisfez com quem ele era. Diante de um grande desafio chamado Golias, ele voltou para trás, ele desistiu. Essa luta não é para mim, alguém tem que fazer. Vamos se render, vamos virar escravo. Para que tanto esforço? A gente não precisa lutar. São 39 dias que Golias está gritando. E isso mostra a imaturidade de um líder que está à frente de um trabalho, que não assume o seu desafio. E aí daqui a pouco vem um menino lá, obedecendo a ordem do pai de levar uma provisão para seus irmãos que estão na guerra, que ele se levanta e diz: mas espera aí, que afronta é essa? O que é que esse adversário está mostrando? O que é que esse adversário está falando? Não, ele está afrontando ao Deus vivo, ao exército do Deus vivo. O imaturo não consegue compreender quem ele é, ele foge. Mas a pessoa madura já sabe quem é, e escute, também já sabe o que pode fazer. Isso se chama identidade. Amadureça para você descobrir a tua identidade. Deus está revelando quem você é, dia após dia nesse lugar. Cresça, porque o imaturo não sabe da capacidade que tem, porque ele não sabe quem ele é. Mas a pessoa madura, ela tem uma compreensão lúcida das coisas. Ei, peraí, meu Deus é todo poderoso, eu sou servo desse Deus todo poderoso. Não, meu Deus nunca perdeu uma batalha, não é essa que ele vai perder. Não, peraí, não, maior é o que está em mim do que aquilo que me afronta no mundo. Esse é o pensamento do maduro. E ele vai para a luta e ele fala: vai cair, eu vou te derrubar, eu vou entregar a tua carne aos abutres, e o nome do Senhor vai ser glorificado. A sua identidade é de vencedor. Deus não levanta coitados, irmãos. Deus não levanta pessoas fracas, irmãos. Pelo contrário, quando a sua fraqueza se manifestar, Deus vai falar: diga ao fraco, eu sou forte. Isso vai mostrar a continuidade que você tem que ter com a sua vida. Mas pastor, por que o imaturo não pode liderar? É porque tudo ele se desvia. Tudo para ele não dá. Não consigo, não aguento. Sempre ele coloca um pretexto. Pretexto é comportamento de pessoa imatura. E a gente nunca vai ver uma pessoa que tem pretexto crescer na vida. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Desculpa é para imaturos. E o teu crescimento vai mostrar a você que em Cristo você pode todas as coisas, amém? Você pode dizer isso para alguém que está do seu lado? Você pode muito mais do que você imagina. Deus está trazendo crescimento, sabedoria e graça para a tua vida. Segunda condição de por que um imaturo não pode liderar, Tiago. O imaturo fica frustrado diante de situações que não dão certo. Não deu certo, ele para. Uma negativa, ele desiste. E aí a frustração vai fazer ele ter comportamentos que são adversos. Eu quero usar o exemplo do meu filho Benjamin e do meu filho Efraim nessa hora. Quando a gente vai num mercado, pai me dá isso, não. Pai me dá aquilo, não. E é uma negativa. E aí a gente sempre associa a imaturidade à infantilidade. Sempre quando a gente está diante de uma pessoa já adulta que é matura, a gente compara ela a uma criança, porque a criança, diante da frustração, ela vai provocar um escândalo. Ela vai chorar, ela vai espernear, ela vai tentar na força. A frustração vai trazer a ela desequilíbrio. E aí, vamos parar para pensar que desequilíbrio muitas vezes faz com que o nosso propósito mude. Como assim, pastor? Ele está querendo uma bala, eu não te dou um chocolate, ele aceita o chocolate. Por causa que ele está desequilibrado. Frustração, um líder não pode ser maturo porque ele está sempre frustrado diante de negativas. E aí eu te pergunto uma coisa, irmãos. A Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e 2, vai mostrar que o corpo apostólico tem uma vaga que está disponível.
Por causa de Judas, irmão, a vaga ficou vazia. Necessário era 12 homens. Tinham muitas pessoas ali dentro do cenáculo, tinha aproximadamente 100 pessoas orando, mas para compor aquele corpo apostólico precisava de 12 figuras de liderança. Uma vaga estava disponível, e aí Pedro, tomado pelo Espírito, se levanta. A pessoa que vai ocupar essa vaga, ela precisa ter estado conosco desde quando Jesus foi batizado no Jordão até quando ele foi ascendido aos céus. E aí a gente para ver que nesse caminho Jesus escolheu outros, mas para ocupar esse lugar agora era necessário ter permanecido mesmo diante de uma negativa. Não é porque não aconteceu comigo que eu vou desistir, que eu vou abandonar, que eu vou parar. Não é porque a porta não se abriu ontem que eu vou voltar para trás, ela não vai se abrir mais. Ei, Matias é o caso clássico de alguém que, através da maturidade, conseguiu mostrar: ei, essa vaga é minha, esse lugar é meu. Teve uma negativa, mas eu não desisti. Cadê? Tem alguém aí? Tem Matias está aí presente. Tem mais alguém? Tem outro que está aí também. E aí a gente vai ver: Matias, você não desistiu por causa que você não foi chamado a primeira vez? Não. Você não abandonou porque você não foi colocado a primeira vez? Não. Você não voltou para trás por causa que você se sentiu incapaz? Não, eu estou aqui. Precisa de mim? Estou disponível. A pessoa frustrada, ela não pode liderar, irmão, porque diante de uma negativa ela recua. E um líder, ele não pode recuar. O líder, ele não pode desistir. Terceira condição que impede o imaturo de ser líder: o imaturo depende exageradamente dos outros. Já percebeu isso? Pessoas que dependem exageradamente dos outros. Eu preciso de alguém tem que fazer por mim, alguém tem que ir no meu lugar, alguma coisa. Deus toca no coração de alguém, levanta alguém. A Bíblia mostra que João entra no tanque de Betesda e tem um homem que está ali paralítico há 38 anos que não conseguiu amadurecer. Por quê, pastor? Porque ele não conseguiu entender o cenário que ele vivia. E o cenário era um cenário de que todos que estão ali estavam doentes. E de tempos em tempos descia um anjo que movimentava as águas. E no mover das águas, aquele que caísse primeiro seria curado. Agora, quem que é que vai parar, irmão, para trocar a sua cura pela cura de outro? Ele não conseguiu perceber que todo mundo ali estava na mesma luta. E quem não consegue perceber isso, às vezes, irmão, deixa passar grandes oportunidades. Porque aí Jesus para do lado dele, e aí? O que você quer aqui nesse lugar? Ah, Senhor, eu queria andar, mas não tem ninguém que me joga lá, não tem ninguém que me leva, não tem ninguém que me coloca, não tem ninguém que me conduz. Mas espera aí, meu filho, aqui está todo mundo doente. Quem é que vai parar para jogar você lá e continuar doente? Amadureça. Olha o teu cenário de vida, olha a tua condição, olha a oportunidade que está diante de você. Chegou uma oportunidade agora de tua história mudar sem você precisar do tanque. Como assim, Senhor? Não tem ninguém que me joga. Como é que eu vou ser curado? Ei, meu filho, amadureça, enxergue a possibilidade que está diante de você. Toma a tua cama, se levanta desse lugar e anda. O imaturo está sempre dependendo de alguém. Da mulher, do pai, da mãe, do irmão. Casa, mas quem paga a conta é o pai. Quem paga o aluguel é o pai. Quem leva o leite para os filhos é a mãe. Quem toma conta dos filhos é a avó. Aí como é que Deus entrega nas mãos de uma pessoa a responsabilidade, sendo que ela vai passar? Não é delegar, é passar a responsabilidade a outro. Chegou na tua mão, irmão, faça. Chegou para você fazer, agarre. A oportunidade é tua, irmão.
Toma posse da tua vitória. Não fica esperando, não. É hora de você se levantar. Jesus está quebrando aquela dependência naquele momento. Não, para mim ficar bom eu preciso de alguém que me coloca. E aí Jesus está falando, não, para você ficar bom basta você acreditar no que eu estou te falando. Escute a profundidade disso aqui. O imaturo sempre estará dependendo da palavra de alguém, da ação de alguém. O maduro, ele está consciente que a palavra de Deus coloca ele de pé. Tem algum maduro aí? É hora de você andar, avançar, conquistar. Deus tem uma palavra sobre a tua vida. Então se Deus tem uma palavra para a tua vida, irmão, vai, construa, edifique, faça. Ah, pastor, mas ninguém é comigo. Ninguém estava com Josué, irmão, quando Moisés morreu. Mas o Senhor disse, da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei com você. Oh, glória a Deus. Alguém pode adorar Jesus? Maduro. Quarta condição que mostra que o imaturo não pode liderar. Ele se recusa a enfrentar a realidade. Nós temos cenários diante de nós que são reais. Situações que nós não podemos negar. Só que a pessoa imatura, ela se nega a encarar isso aí. Ele sempre foge do contexto real. Não quer admitir os fatos. Não quer concordar com circunstâncias, com situações. É uma pessoa que a todo tempo ele se recusa. Vamos usar o exemplo aqui de um viciado. Um viciado, ele é imaturo. E aí, irmão, você não precisa de ajuda na hora de parar isso daí? Não, eu paro quando eu quero. Eu não sou viciado, não. Independente se é jogo, prostituição, droga ou bebida. O viciado é uma pessoa imatura que não consegue admitir isso daí, que não consegue encarar a realidade. Quantas pessoas imaturas que estão aqui dentro, que entraram aqui para se tornar outros homens, mas que não conseguem ainda enxergar essa realidade. Eu não preciso mudar, eu só preciso parar com alguma coisa. Mas espera aí, você começou a fazer isso por causa de quê? Por causa da coisa ou por causa de quem você era? É claro que era por causa de quem você era, não era por causa da coisa. E aí a pessoa não assume. Isso é imaturidade. Ela não consegue entender a realidade que está diante dela. Uma quinta condição que prova que o imaturo não pode liderar é que ele não é coerente na sua conduta. Tem um discurso, porém tem outra atitude. Isso é imaturidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 1. Eu vou até ler aqui, para você ter uma ideia do que eu quero mostrar para você. Lucas diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a falar e ensinar até o dia de hoje. Jesus não somente, irmãos, disse, faça. Jesus também ensinou na prática. Mostrou como é que deveria ser feito. O discurso de Jesus está totalmente associado com os seus atos. Por que, pastor, que um imaturo não pode liderar? É porque ele fala para você fazer aquilo que ele não faz. Ele diz algo, mas ele mesmo não consegue fazer. E nós precisamos entender isso, porque liderar, irmãos, é ter coerência. Não é falar uma coisa e viver outra, falar uma coisa e fazer outra. É ser coerente. E você olha para Jesus, você não consegue enxergar em Jesus distorção entre quem ele é e aquilo que ele diz. Oh, glória. Pedro, você vai ter que servir, mas vem cá, deixa eu lavar os teus pés. Amanhã você vai ter que estar lavando o pé de alguém, mas deixa eu lavar o teu primeiro. Quer ver outro exemplo também de maturidade? Jesus sempre disse, irmão, que a prioridade era abençoar a vida das pessoas que estavam ali perto. Quando ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes, quem é que come primeiro?
Talvez por ser o multiplicador, ele não poderia ser o primeiro a se alimentar, ele não teria o direito sobre isso, mas Jesus é uma pessoa madura. A multiplicação do pão revelava a sua glória, mas supria a necessidade de quem precisava. O pão foi multiplicado para alimentar pessoas, irmão. As suas atitudes não podem ser diferentes do teu discurso, tem que ter coerência. Você prova a tua imaturidade toda vez que você diz que entrou aqui para vencer e perde, entrou para chegar ao fim e desiste, entrou para suportar problemas, mas entrega os pontos. A sua palavra, irmão, tem que estar de acordo com os teus atos. Eu estou aqui para mudar de vida, eu estou aqui para ser outro homem, eu estou aqui para ter uma vida diferente. Eu vou abrir mão daquilo que eu era e eu vou trazer o novo de Deus para mim. Eu não preciso ficar falando para as pessoas que eu estou bem. A mudança, a coerência entre discurso e atitude já vai revelar quem eu sou. Porque, irmão, se tiver um discurso e atitude diferente, gera dúvida. Mas se tiver coerência, a certeza estará diante dos olhos daquele que te vem. Oh, glória ao nome de Jesus. Pessoas imaturas não podem liderar, porque não são coerentes, não conseguem praticar aquilo que dizem. Sexta condição, e última, pelo menos no dia de hoje, o imaturo, ele é invejoso e egoísta. A pessoa imatura, ela é invejosa e egoísta. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, verso de número 25 em diante. Essa parábola leva o nome do filho pródigo e a gente sempre está acostumado a ouvir a ênfase em cima do filho que foi embora. Só que a gente precisa enxergar que tem outros personagens nesse texto. E o verso 25 diz assim para a gente: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando ele se aproximou da casa, ele ouviu música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. E esse respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu são e salvo. E alguém que estava perdido foi encontrado. Alguém que estava longe voltou para perto. Alguém que estava sofrendo teve a vida preservada. Saiu descabeçado, sim, saiu descabeçado, mas espera aí, é meu irmão que está voltando para casa. Olha como está o sentimento do meu pai. Meu pai está fazendo festa. Qual é o sentimento que tem que estar em mim? É o mesmo sentimento que o pai. Se meu pai está feliz, eu também vou me alegrar por duas coisas. Primeiro, meu pai está feliz. Segundo, é meu irmão que está voltando para casa. É meu irmão que foi guardado da morte. É meu irmão que foi protegido do mal. A gente não tinha notícia, mas ele voltou. E aí, presta atenção, o imaturo, ele é invejoso e egoísta. É tudo para mim, não pode ter nada para você. Ninguém pode crescer, só ele tem que crescer. A porta só deve abrir para mim, a vitória só tem que vir para mim, a conquista é só para mim. Ah, mas e o outro? O outro teve? Não, que isso, ele não pode ter. Não é possível, não é de Deus isso daí não. E aí a gente olha aqui esse jovem agora, verso 28, diz a palavra do Senhor: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar na festa. Essa é uma pessoa típica que não pode liderar, porque se alguém que estiver abaixo dela vencer, ele não participa da festa, ele não tem alegria, o seu coração se enche de ira. E escute o que eu vou dizer para você: para um discípulo de Jesus, a maior alegria que existe é quando um discípulo dele se colocou de pé e venceu para a glória do Senhor. A tua vitória tem que ser a minha vitória, a tua conquista tem que ser a minha conquista, a tua alegria tem que ser a minha alegria. E isso, irmãos, a tua vitória prova quão maduro eu estou ou não.
revela quem eu sou ou não. Agora você imagina esse jovem, irmãos, que é o filho mais velho, com o coração cheio de ira, para liderar, para fazer, para ordenar. Ninguém poderia ser feliz, ninguém poderia crescer, ninguém poderia avançar. Que isso caia por terra na tua vida hoje, porque você foi levantado por Deus para fazer pessoas felizes. Você foi levantado por Deus para abençoar a tua casa. E quando eu digo tua casa, não é só tua mulher e os teus filhos, mas são os teus irmãos, a tua parentela. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo. Olha o que aconteceu na vida de José, que com maturidade entendeu o propósito que Deus tinha para a vida dele. Não, vocês não vão morrer de fome não, vem aqui ficar comigo, vai ter comida para o pai, vai ter comida para a mãe, vai ter comida para quem me vendeu, para quem me traiu, para quem me jogou, vai ter comida para os filhos. Não, vem todo mundo para perto de mim. Isso é maturidade. Você é abençoador. Você é propagador de alegria ao coração de pessoas. Chega de pessoas chorarem por causa de você. Agora é tempo do sorriso, da alegria. Você não é egoísta, você não é invejoso, você é uma pessoa madura, que tem um pensamento lúcido. Se eu estou de pé, minha casa está de pé. Se eu estou vencendo, minha igreja está vencendo. Se eu estou trabalhando bem, a minha empresa está avançando. Oh, glória! Aleluia! E aí a gente fica nesse conflito. Essas são as provas do imaturo. Mas pastor, quais são as evidências de uma pessoa madura? Como é que a gente, pastor, identifica uma pessoa madura em nossa volta? Primeira característica de uma pessoa madura: senso de responsabilidade. Uma pessoa madura, ela é comprometida. Dentro dela tem algo que queima, que aquilo que está sobre o seu comando não pode ser colocado a esmo, feito de qualquer jeito. Posso até dizer que tudo aquilo que ela faz para a glória de Deus. Ela é uma pessoa responsável. O exemplo que eu uso aqui é o exemplo de Davi, quando seu pai Jessé fala para ele: olha, pega o pão de cevada, pega um queijo, pega um vinho, leva para o capitão, leva para os teus irmãos que estão na luta, que estão no combate. E aí a gente pode parar para pensar que Davi, nesse momento, por ser desprezado, ele poderia falar: eu não vou levar pão para ninguém não. Ou Davi, talvez por sua precipitação, iria deixar todos os seus afazeres para trás, ia partir e disparada: deixa eu ir para a guerra, não deixaram eu ir, mas olha só, Deus é fiel, agora eu vou. A Bíblia diz que Davi acorda pela madrugada. Em 1 Samuel capítulo 17, irmão, verso de número 20, está esse texto, depois você medita lá. Ele vai acordar pela madrugada, bem cedo, e ele vai pegar as poucas ovelhas que seu pai tinha, porque esse é o testemunho do irmão. Você só serve, Davi, para cuidar das poucas ovelhas do nosso pai. Mas ele vai pegar aquelas poucas ovelhas e ele vai chamar um guarda e ele vai falar: por favor, toma conta disso aqui para mim na minha ausência. É pouco, mas eu sou responsável por isso. Aleluia. É pouco, mas está sobre o meu comando. É pouco, mas eu sou responsável aqui desse aprisco. É pouco, mas eu sei que quem é fiel no pouco será colocado no muito. Hoje eu estou pastoreando as poucas ovelhas do meu pai da terra. Daqui a pouco eu estarei pastoreando muitas ovelhas do meu pai que está no céu. A pessoa madura tem senso de responsabilidade. Não deixa os seus afazeres a esmo, a qualquer coisa. Ela tem atenção, ela está atenta a detalhes. Segunda característica do líder maduro é uma pessoa que tem flexibilidade. E escute a frase que eu vou ler para você. Ponha isso no seu coração de uma vez por todas. O pau podre não tem flexibilidade, porém o aço. Reticências. Tire sua conclusão a respeito disso. Pau podre não tem flexibilidade, mas o aço. Ser flexível não significa não ser resistente.
Quantas coisas nós podemos fazer com o aço? Quanta utilidade tem o aço? Ô glória, aí um pau podre. Ele não é flexível, ele não serve para nada. É hora de você entender, irmão, que Deus te chamou para ser muito útil e aproveitável na obra do Senhor. Quer uma prova disso? Sim, João capítulo 1, verso 14, vai dizer que o verbo se fez. Pergunto novamente, o verbo se fez carne. Uma hora foi necessário ser verbo, mas agora eu estou vendo que é necessário o verbo se tornar carne. Já fui útil sendo a palavra, agora eu tenho que ser a palavra encarnada para provar para os homens qual é o propósito do Pai. Jesus foi útil na criação sendo verbo, e agora a gente vê Jesus sendo útil também, se transformando em homem, para poder o sacrifício perfeito pagar o preço que era exigido pelo pecado. Consegue entender que existem muitas áreas para você ser usado por Deus? Seja flexível, seja maleável. Deixa Deus moldar você conforme a necessidade. Vou repetir isso aqui. Deixa Deus moldar você conforme a necessidade. Ser maleável, ser flexível, irmãos, não é prova de que você não tem resistência. Adapte-se. Permita Deus usar você de muitas maneiras. Seja maduro. Entenda a vida do apóstolo Paulo, irmão. Hoje você está aqui, amanhã você não está. Mas eu queria ir para lá. Não, mas o Espírito está te dando uma ordem para você ir para outro lugar. Isso é flexibilidade. A pessoa que aceita, que se permite modelar, mas que mostra que é resistente, mesmo sendo flexível. Terceira característica de uma pessoa madura: capacidade de suportar o desconforto e a inconveniência. Capacidade de suportar o desconforto e a inconveniência. Uma pessoa imatura, para ela, sempre quando algo se torna difícil, ela desiste. Ela é aquele time de futebol que está 3-0, ele já entrega os pontos. 3-0 no primeiro tempo significa vitória do adversário, e isso é imaturidade. A pessoa madura, ela sabe que a vitória dela pode estar no final de um processo. E ela sabe que ela precisa chegar lá. Ela não pode voltar para trás. A pessoa madura, ela é capaz de resistir a adversidades. Nós temos aqui no nosso altar uma frase: tudo posso naquele que... E aí a gente associa, né? Tudo posso, eu posso vencer, eu posso conquistar, eu posso isso. Mas o contexto está no verso de número 12, que diz assim: eu sei o que é passar necessidade, também sei o que é ter fartura. Não é porque eu passei necessidade que eu desisti, que eu parei, eu continuei, porque eu sei que o ciclo da vida muda. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Oh glória! Vou repetir essa expressão: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Pastor, quem é essa pessoa? É alguém que cresceu, que amadureceu. O que me faz feliz não é o que está em minha volta, o que me faz feliz é quem eu sou em Cristo. Eu não estou firmado em circunstâncias, eu estou firmado na minha maturidade, meu pensamento é lúcido, estou convencido. Mas poxa, você entrou aqui, você vai ficar aqui, você não pode ser um vencedor aqui. Deus não pode te levantar aonde você está. Ou porque é deserto você não aceita, você não quer. Faça o deserto, irmão, virar oásis. Labadara suri. Oh glória!
Deserto significa lugar inóspito, onde as pessoas não frequentam. Mas Isaías está dizendo lá atrás: ei, tem uma voz que clama lá no deserto. Mas porque alguém, irmão, foi maduro o suficiente e aprendeu a suportar desconforto. Você olha para o deserto hoje, não tem apenas uma voz. As pessoas estão aos montes indo ouvir João naquele lugar. Não é porque o lugar, irmão, é deserto que ele vai permanecer assim para sempre. Precisa de uma pessoa capacitada, madura, que saiba suportar adversidades. Essa palavra te faz mais forte, mais resistente. E eu quero, em nome de Jesus, que você entenda: o que você achava que você não pode fazer, você vai sair daqui entendendo que você pode fazer para a glória de Deus. O que você achava que você não ia chegar, você vai chegar sim para a glória do nome do Senhor. Você está aprendendo o segredo da vida. Você está aprendendo o que é ser feliz. Deus está criando em você uma casca, irmão, uma armadura grossa, que não é o fato de ter ou não ter, de estar ou não estar, que faz você parar ou você voltar para trás. Pelo contrário, você é alguém que pode declarar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me dá graça. Eu posso todas as coisas naquele que me escolheu. Alguém está comigo nessa palavra e pode adorar o nome de Jesus? Você pode. Chega de mimimi, cara. Chega de desculpinha, irmão. De papinho furado: ai, é difícil, ai, eu não aguento, ai, eu não consigo, ai, eu não tenho. Ei, você tem o que há de mais poderoso no universo sobre a tua vida. Você pode. Você não está no lugar errado não, irmão, você está no lugar certo. Você é árvore plantada. Ô glória! Que isso? Que discurso é esse? Não veio, estou desistindo, não ligou, eu estou parando, não abriu a porta, eu vou voltar para trás. O que é isso? Prossiga para o teu alvo, caminhe para aquilo que está diante de você. Esqueça das coisas que ficaram para trás. Passou, já era. Deus está falando: estou colocando diante de você algo novo. Viva isso, viva isso. Em nome de Jesus. Viva isso, líder. Líder fraco, povo fraco. Líder resistente, povo resistente. Líder fraco, família fraca. Líder forte e resistente, família forte e resistente. Líder fraco, igreja fraca. Mas líder fortalecido por Deus, igreja direcionada e fortalecida. Oh, aleluia! Aleluia. Quarta característica, Wanderson, de alguém que se tornou maduro: capacidade de trabalhar por objetivos que não resultam em recompensa imediata. Aleluia. Repetirei essa frase: capacidade de trabalhar por objetivos que não resultam em recompensa imediata. Você já percebeu que a gente não chegou nem na metade, a gente já está pensando no fim? No prêmio, na bênção, no que vai ser me dado? Se fosse assim, Jesus não deveria ter ido ao Calvário, porque a recompensa dele não é imediata. Do seu sacrifício para cá já fazem quanto tempo? Faz tempo, irmãos. Ele é o Rei da Glória. Mas a recompensa do trabalho dele é a nossa vida na glória. Oh! Ele já era rei. Não deixou de ser porque virou homem.
mas ele se dispôs a fazer algo por nós que levaria o tempo, mas que uma hora a recompensa iria vir. Oh, aleluia! Que isso, é maturidade. Ou você está achando que o discurso é esse? Vai lá, meu filho, morre hoje que amanhã eles estão no céu. Não, não foi, irmão. Tem tempo, tem propósito, tem minha vida, tem a tua, minha casa, tem a tua. Tem muita gente a ser salva ainda, tem gente para ser liberto. Tem gente que nem nasceu ainda, que um dia vai saber que a graça se manifestou em vida para poder libertar o homem do poder do pecado. Mas vai chegar um dia que uma multidão de vestes brancas, oh glória, estará no céu sentado à mesa dizendo: digno é o Cordeiro de ser adorado. Ei, aquilo que você vai fazer lá em cima, você já pode começar a fazer agora. Digno é o Cordeiro de ser adorado. Aprenda, irmãos, a trabalhar, irmãos, sem esperar retorno imediato, mas saiba que Deus é fiel e Ele não vai agir de injustiça com você. Maturidade. Deus não é devedor de ninguém. Oh glória, oh aleluia. Está achando o quê, irmão? Que Deus está devendo as coisas para os outros? Deus não vai te dever nada, não. Tem gente que desiste: oh pastor, não estou vendo nada acontecer. Continua, irmão, que você vai ver alguma coisa acontecer. Oh pastor, não percebo nada. Quer dizer que a sua caminhada está condicionada a acontecer alguma coisa? O importante da tua vida é teu lado de dentro, pô. Deixa Deus mudar quem você é. E depois que você for outra pessoa, mude você as circunstâncias da tua vida. Oh glória. Aprenda, seja maduro. A gente pensa que as coisas acontecem de uma maneira tão fácil, de uma maneira tão simples. Não é assim não, leva tempo. Tem suor, tem luta, tem lágrima, tem dor. Tem, mas a recompensa chega. Abra um parênteses aqui e digo: o que há de vir virá. E não tardará, vai vir na hora certa. Oh, aleluia, vai vir para a glória de Deus. O maior inimigo de um propósito é a necessidade. O maior inimigo de um propósito é a necessidade. Só para fazer um paralelo, talvez a geração dos nossos pais para trás, a gente vai encontrar muita pessoa que não estudou, conhecido, no nosso país como analfabeto, não foi alfabetizado. E aí a gente para pensar: pastor, qual que era o propósito? Formar um homem. Mas a gente sabe que para um homem ser completo, ele precisa ser alfabetizado. Se ele não for, sempre está faltando alguma coisa. Tem lugares que ele não pode ir, tem coisas que ele não pode fazer, tem profissões que não admitem. Só que aí a gente para olhar lá atrás, e aí a gente olhava: ou ele vai para a escola, ou ele trabalha. O propósito é ele ser homem. Não, mas o trabalho também faz um homem. E eu não vou negar que o trabalho dignifica o homem, isso é verdade. Mas um homem completo, ele precisava saber ler e escrever. E aí a gente percebe que o maior inimigo, irmãos, de um propósito é a necessidade. Quantas pessoas a gente vê passarem por aqui e saírem pela metade? Por causa que necessitou ir embora, por causa que necessitou matar a saudade, por causa que necessitou alguma coisa, mas não viveu o propósito. Maturidade é chegar no final. Isso é ser maduro, é concluir aquilo que se começou. E Deus está chamando você para isso. Para você crescer, irmão, nessa capacidade de concluir as coisas que você começa. Um líder não pode ser um líder pela metade,
que por causa de uma necessidade ou outra ele abriu mão dos seus propósitos. Aquele que te chamou te dará a condição de você concluir todas as coisas. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Uma pessoa madura, ela é essa pessoa que tem a capacidade, irmãos, de trabalhar de verdade, sabendo que uma hora o fruto será colhido. O imaturo não, eu fiz, tem que me dar, eu orei, eu tenho que receber. Olha só que coisa, irmão, a gente vê tanta imaturidade nas orações. Pede hoje, já quer receber amanhã. Não é assim, isso mostra a nossa imaturidade. Precisamos ser maduros. Um líder que não consegue alcançar amanhã um resultado que ele esperava hoje, amanhã alguém que fecha as portas de uma empresa, que abandona uma família, que desiste de um projeto missionário. Pode ser que o resultado que você espera para amanhã não venha amanhã, mas se você trabalhar com afinco, ele vai vir. Deus não vai ficar devendo nada para você. Aprenda isso. Uma pessoa madura, ela sabe que o seu coração está no propósito. Oh, aleluia. Quinta característica de uma pessoa madura, ela tem o hábito de realizar mais do que aquilo que o dever impõe. É um costume dela. Eu vou fazer mais do que é exigido. Eu vou fazer um pouco mais do que a ordem. Tem pessoas que se satisfazem em fazer o básico. Às vezes, por fazer o básico, perde o emprego, perde o casamento, perde a oportunidade, perde o ministério. Mas a gente precisa aprender com a história de uma mulher. Abra sua Bíblia em Gênesis 24. E eu quero que você abra sua Bíblia lá. Obrigado, papai. Gênesis 24. Oh, glória. Oh, aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Abraão chamou seu servo e deu uma missão para ele. Você vai sair e você vai em busca de uma companheira, uma esposa para o meu filho. E o servo de Abraão virou e falou: o senhor pode deixar, meu senhor, que eu vou nessa missão sim. E a gente vai descobrir, a gente vai encontrar, a gente vai ver quem é essa pessoa. Nós vamos achar a prometida. E o que a gente precisa entender é: o homem que tem sobre a vida a promessa de que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele, está falando: busca uma mulher para o meu filho. Então, se a minha casa é abençoada, quem fizer parte da minha casa será abençoado. Glória a Deus. E aí, esse servo sai com essa missão, esse servo sai com esse propósito. E o 15 diz assim: antes que ele terminasse de orar, surgiu no caminho dele Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naô, irmã de Abraão, trazendo no ombro um cântaro. A jovem era bonita, virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. E aí ela disse: beba, meu senhor. Disse ela, tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Qual que era a obrigação dela? Servir o homem que estava ali diante. O dever dela era esse, a água que ela tinha serviria a ele, ela já teria cumprido o pedido. Dê-me dessa água para beber, toma, meu senhor, a água que o senhor pediu está aqui, obrigado, é isso aí, que benção, você cumpriu a sua missão. Só que aí a gente vê que o texto continua, e ela diga: beba, meu senhor. Tirou rapidamente dos ombros o cântaro, serviu, e depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos até saciá-los.
O homem está pedindo uma água para ele, mas ela está falando: eu estou vendo que tem outra necessidade aí, eu vou suprir também. Tem algo para fazer, eu não vou deixar a oportunidade passar, eu vou fazer também. Não tem interesse nisso, mas ela se dispôs a fazer. Ela não sabe se ela vai receber alguma coisa, ela não sabe, irmão, presta atenção, se vai ter uma bênção. Ela só tem a obrigação de servir o homem que apareceu diante dela, mas ela fala: não, o camelo também está com sede, eu também vou dar água. Assim, preste atenção, ela esvaziou depressa o seu cântaro, correu de volta no poço para tirar mais água para todos os camelos, e sem dizer nada, o homem observava atentamente para saber se o Senhor tinha coroado ou não a sua missão. Escute, o propósito aqui de uma jovem para Isaac, filho de Abraão, era uma mulher que continuaria a descendência até chegar a Jesus. Ela não sabe qual vai ser a recompensa, mas o fato dela fazer fez com que ela fosse observada. Oh, glória, você está sendo visto por não fazer e também por fazer além do que precisa. Oh, glória, aleluia. Tem alguém que está te observando, irmão, aleluia. Seja excelente naquilo que você tem a fazer, seja excelente naquilo que você tem a obrigação de fazer, seja excelente na missão que foi te dada. Ei, preste atenção, talvez o teu dever aqui é só abandonar uma coisa ou outra, mas você também pode se tornar um homem excelente, muito mais do que obrigação. Rebeca agora vai ser levada, oh glória, para a casa de Abraão, vai casar com Isaac, vai gerar depois de muitas lágrimas, mas ela vai ouvir uma palavra da parte de Deus: dentro de você tem duas grandes nações, oh glória. Se ela tivesse parado na água para o homem, talvez ela não teria ido à casa de Abraão. E eu tenho algo para dizer para você hoje: uma pessoa madura sempre irá além das possibilidades, uma pessoa madura sempre irá além das obrigações, uma pessoa madura sempre fará mais. Rafael, ponha isso no seu coração: uma pessoa madura sempre fará mais do que as suas obrigações, e Deus a recompensará por isso. A chave da tua vitória está na excelência do teu trabalho. Quem ela se tornou? Simplesmente a mãe de Israel. Vou repetir, ela se tornou simplesmente a mãe de Israel. Quem você pode ser amanhã pelo pouco a mais que você faz hoje? Oh glória! Quem você pode ser amanhã pelo pouco a mais que você faz hoje? Não custa, irmão. Não custa, irmão. Faça. Uma pessoa madura, ela vai além da obrigação. Eu preciso fazer esse contexto aqui agora. Eu não posso abrir mão disso. Não posso abrir mão disso. A tua obrigação, irmão, é ser liberto dos vícios, mas vá além, se torne um homem de Deus. A tua obrigação, irmão, é ser alguém liberto dos vícios, mas vai além, se torne um pregador do evangelho. A tua obrigação, irmão, é abandonar os vícios, mas vai além, se torne um missionário e volte para ganhar a tua casa, a tua família para Jesus Cristo. Maturidade. Eu até vim para aqui com uma obrigação, mas eu vi que eu posso fazer mais. Eu vi que eu posso ir além. Eu vi que eu posso fazer um pouco mais. Eu vi que eu posso ser um homem melhor. Oh glória, não, eu não me conformo com mediocridade. Não, eu não sou mais uma pessoa infantil, não. Eu quero crescer, eu quero avançar. Eu quero que o céu veja meu crescimento. Eu quero que os homens na terra vejam que tem mais sabedoria, que tem mais graça, que tem mais capacidade de fazer as coisas. Oh glória, se prepara que Deus te entrega. Se entrega que Deus traz mais para você. Você não sabe o que Deus pode fazer na tua vida amanhã. Aonde Deus pode te levar amanhã.
Uma coisa eu posso dizer, vai valer a pena. Aleluia. E aí eu encerro aqui, irmãos. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que ele vai dizer: quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, mas agora que eu passei a ser homem, aquilo que acontece através da minha vida também são coisas de homem. Eu não prego para meninos nessa tarde. Eu não prego para meninos e nem para meninas nesse dia. É hora de você ser maduro e da sua vida ser motivo do nome de Deus ser glorificado sobre a face da terra. Líder, não seja infantil, mimado, não seja menino, seja homem, cascudo, revestido, preparado, pronto para viver o que Deus tem para a tua vida. Pastor, vai valer a pena? Pastor, vai valer a pena? Eu sei que tem em você uma expectativa. Eu sei que dentro de você tem uma oração. Eu sei que você tem uma esperança, você tem um sonho, mas Deus é fiel e poderoso e faz abundantemente mais daquilo que pedimos ou até mesmo daquilo que pensamos. Eu quero orar pela tua vida, se coloque de pé no seu lugar.